Bom, nesta videoaula vamos ver o conceito de interrupção. Bom, até agora os programas eram escritos de uma forma precisa e previsível. Portanto, as instruções eram executadas numa ordem bem conhecida e a atualização do Program Counter também era bem definido a cada passo da execução do programa. Bom, agora com a introdução das interrupções, algo se vai passar diferente. Vamos ver aqui a ideia base da interrupção. Portanto, a função de uma interrupção é alertar o microcontrolador de que algum evento significativo aconteceu. As interrupções podem ocorrer a cada momento de tempo. O efeito de uma interrupção normalmente é parar o microcontrolador de fazer o que está a fazer, não é? De interromper, de parar a tarefa atual e forçá-lo a responder à causa que provocou a interrupção. Portanto, em suma, uma interrupção afeta a execução previsível de um programa, introduzindo algum grau de aleatoriedade. Existem diferentes tipos de fontes de interrupção num microcontrolador. Existem as interrupções externas, tá? Portanto, esta portanto, ela usa o pino 0 da porta B e esta interrupção externa ela é ativada por flanco, pode ser ascendente ou descendente, dependendo da configuração. Existem também interrupções devido a estouro de timer ou em que um timer excede a contagem. Tá? Portanto, o módulo mais conhecido e mais usado é o timer 0. Portanto, isto acontece quando o timer 0, que é de 8 bits, excede a contagem. Existe também a interrupção, portanto, devido à mudança de estado num determinado pino. Este tipo de interrupção usa os 4 bits mais significativos da porta B. Portanto, usa os pinos 4 a 7. Bom, também existe, embora seja muito pouco usado, a interrupção devido ao fim de escrita na EEPROM. Bom, para controlar uma interrupção é necessário usar um conjunto portanto, um registro. Na realidade, no PIC16F628A ainda existe mais um registro para além deste aqui, o do INTCON, porque também existem outras fontes de interrupção. Aqui vamos ver as fontes de interrupção mais importantes. Então, o registro mais importante para gerir as interrupções é o INTCON, tá? Que é Interrupt Controller. Ele contém 8 bits, portanto, alguns bits servem de indicadores e outros servem de ativação ou desativação. Por exemplo, aqui o GA é o bit mais significativo, é o Global Interrupt Enable bit. Se este bit for 0, então qualquer interrupção está desativada, por isso é que ele é global. Se for 1, as condições para uma interrupção qualquer acontecer está ativada. Todavia, é necessário também ativar as interrupções, o tipo de interrupção individual. E então
Isso leva-nos ao bit 6, ao EE, que é portanto, este bit serve para ativar ou desativar a interrupção devida à escrita completa da EEPROM. Temos o bit 5, que é o TOIE, ou chamo-lhe TOI, que é que, portanto, ele ativa ou desativa, claro, a interrupção devido ao overflow do timer 0. Portanto, se o timer 0, se a sua contagem passar de 255 para 256 e se este bit estiver ativado, vai ocorrer esta interrupção devido ao overflow do timer. Então, como é que sabemos que ocorreu um overflow do timer 0? Graças ao bit 2 do intercon, ao T0 e F, que é portanto, a flag que nos indica se houve ou não overflow. Então, caso tenha ocorrido uma interrupção devido ao overflow do timer 0, então este bit está ativado. Caso contrário, se houve uma interrupção, mas essa interrupção não foi devido ao overflow do timer 0, então este bit está desativado. Portanto, por aqui já começamos a perceber que existem formas de ativar e desativar interrupções específicas e também de observar se a causa que originou uma interrupção foi uma determinada condição. Bom, agora temos aqui o int-e, que é o bit da ativação e desativação portanto, da interrupção externa. Tá? Então, como é que nós vamos saber se, caso tenha ocorrido uma interrupção que tenha sido devido a este tipo de interrupção externa? Temos aqui o bit, temos aqui o bit int-f, que é o external interrupt flag bit. Portanto, se ocorreu uma interrupção e se essa interrupção foi devido a uma interrupção externa no pino 0 da porta B, então este bit vai ficar ativado. Caso contrário, se foi devido a outra causa, este bit aqui está desativado. Bom, e para terminar temos a mudança de estado lógico num dos 4 pinos mais significativos da porta B, que é portanto, temos aqui o RBE que ativa ou desativa esse tipo de interrupção, que é o RB Port Change Interrupt Enable Bit. Então, se a gente ativou este tipo de interrupção e se ocorreu uma interrupção devido a uma mudança de estado lógico, por exemplo, no pino 5 da porta B, que é um dos 4 bits mais significativos, então aqui este bit RBEF ele vai ativar. Portanto, é fácil perceber que então temos a possibilidade de ativar 3 tipos de interrupção. Temos a possibilidade de observar qual desses 3 tipos é que deu origem efetivamente à interrupção da execução no microcontrolador e ainda temos aqui portanto, um bit de ativação da interrupção devido à escrita completa na EEPROM e o bit que ativa ou desativa globalmente. Por exemplo, se a gente tiver aqui o bit 6 já ativado, se tivermos aqui o bit 5 ativado e se tivermos aqui o bit 4 ativado, não é? Se o Global Interrupt Enable Bit estiver desativado, não adianta nada estes aqui estarem ativados. Bom, então vamos em termos de hardware, o microcontrolador portanto, faz a gestão desta forma. Okay? Temos aqui a interrupção propriamente dita para o microcontrolador. Tá? Temos aqui os diversos tipos de interrupção. Temos aqui os bits de ativação, o TOI, o INTE, o RBE e o EE. Portanto, vamos imaginar que a gente ativa o overflow de timer, tá? Que é 1. Então, quando ocorrer um overflow, este bit, o TOIF,
vai mudar para 1, e então aqui esta saída muda de 0 para 1. Então aqui temos, supondo que aqui temos zeros, não é? Vamos imaginar que estas interrupções estão desativadas, não é? Vamos escrever isto. Vamos então desativar a interrupção devido a uma interrupção externa. Vamos desativar a interrupção devido à mudança de bit, de estado lógico num pino, e desativar também esta interrupção. Então, quaisquer que sejam os estados lógicos aqui, tá? Aqui teremos zeros. Bom, vamos então ativar aqui a interrupção devida ao estouro do timer 0. Enquanto o timer 0 não estiver estourado, aqui temos 0. Então aqui temos 0, temos 0 e aqui temos 0. Tá? Então não temos nenhuma interrupção para o microcontrolador. Agora, a partir do momento que o timer 0 estoure, vai acontecer o seguinte. Este bit aqui, a flag de estouro do timer 0, vai ativar-se. Então aqui vamos ter uma ativação. Aqui vamos ter uma ativação também. E aqui vamos ter uma mudança de estado lógico 0 para 1. Tá? Então vamos ter aqui a interrupção para o microcontrolador, e a partir daqui ele vai tomar as medidas cabíveis. Bom, a primeira medida que ele vai ter que fazer é desativar esta flag aqui, né? Que é para tornar a ter novamente aqui zeros. E ao desativar aquela flag, este sinal cai novamente. Bom, portanto, agora falta aqui um detalhe muito importante. Isso só vai acontecer se aqui o Global Interrupt Enable bit for 1. Está certo? Quando ele aqui passar de 0 para 1, aqui temos 1. Se o Global Interrupt Enable bit for 0, isso aí já é outra história. E o que é que acontece? Então aqui temos 0. Então se ele aqui passar de 0 para 1, aqui passa de 0 para 1, aqui passa de 0 para 1. Todavia, como ele tem aqui 0, aqui na saída é 0. Então as interrupções estão desativadas de forma global. Bom, basicamente isto aqui é uma chave que corta todas as fontes de interrupção. Agora vamos ver aqui uma coisa importante. E isso vai nos dar um mote para mais à frente, para estruturar o código. Vamos imaginar que aqui o Global Interrupt Enable está ativado, tá? Vamos imaginar que a gente ativa a interrupção devido ao estouro do timer, e vamos imaginar também que permitimos esta interrupção, a interrupção externa, tá? E as outras são zeros, estão desativadas. Vamos imaginar agora que por mero acaso tanto o timer 0 estoura e portanto, o estouro do timer 0 e a ocorrência de uma interrupção externa ocorrem por algum motivo que a gente desconhece simultaneamente, né? Então vamos ter 0, 1, 0, 1, né? Em simultâneo, tá? Vejam aqui as ondas coincidentes. Então aqui também vamos ter isto. Só que então vamos ter então aqui o início de interrupção para o microcontrolador. Agora uma questão, o microcontrolador, ele aqui, simplesmente por hardware, simplesmente olhando aqui para este diagrama lógico, ele não vai saber qual destas interrupções é que ocorreu primeiro. Ou neste caso, qual destas interrupções é que ele vai... aliás, ele não sabe qual delas é que ocorreram, simplesmente se não ler estes bits, o TOIF e o INTE. E mais importante também, fica aqui uma dúvida, qual delas é que ele vai atender primeiro? O estouro do timer ou a interrupção externa?
Aquele atender primeiro é que terá maior prioridade. A gente vai ver agora a seguir como é que podemos então lidar com isso. Bom, vamos então aqui ver com mais cuidado todas as interrupções possíveis, começando aqui pela mais óbvia, que é a interrupção externa no pino INT, portanto é o pino 0 da porta B, portanto então a flag INTF indica se uma interrupção externa ocorreu, portanto INT, e o INT tem que ser igual a 1 se a gente quiser que este tipo de interrupção ocorra. Tá? A interrupção externa não é usada se o INT estiver igual a 0, portanto se ela estiver desativada. Muito bem, agora este tipo de interrupção, nós temos dois tipos de interrupção. Vamos imaginar que temos aqui um display de 7 segmentos, que implementa um contador. Tá? O código para fazer a apresentação já se sabe como é que é. E aqui fora temos um oscilador externo, que liga no pino 0. Então vamos supor que a cada pulso, cada flanco ascendente, o contador incrementa, e portanto aqui o resultado da contagem também incrementa. Tá bom? Como é que a gente pode então definir esse tipo de flanco? Bom, é possível também definir um flanco descendente. Por exemplo, eu posso querer incrementar o contador no flanco descendente. Então, para isso é necessário usar o bit INTDG do registro option reg, tá? Que é este bit aqui. Um detalhe importante, estes bits eles são de escrita, né, mas também podem ser de leitura. A gente também pode ler os valores. É claro que não tem muita lógica, né, porque nós em princípio já sabemos o valor que ele tem. Então aqui este bit, se ele for igual a 1, a gente está a programar aqui a interrupção externa no pino 0, usando um flanco ascendente. Se o INTDEC for 0, o flanco é descendente. Bom, vamos então agora ver como é que podemos então programar aqui as interrupções. Bom, temos aqui um código genérico, que basicamente isto pode servir de esqueleto futuro. Então temos aqui o include, temos aqui a configuração de alguns pinos. Agora aqui temos aqui o vetor de reset, tá? Então aqui a seguir ao vetor de reset a gente tem que colocar go to start. Go to start ou go to início, isto é que é a escolha do cliente. Para quê? Para a gente desviar a execução do programa do vetor de interrupção. Okay? A seguir ao vetor de reset, temos o vetor de interrupção que inicia-se na posição 4 da memória do programa. Tá bom? Bom, aqui no vetor de interrupção temos aqui um goto que a gente vai ver já para que é que ele serve. Então vamos aqui ao programa principal. Tá? Temos aqui então o vetor de reset que desvia a execução aqui para start, portanto fazendo o bypass aqui da região do vetor de interrupção. Portanto, o vetor de interrupção ele vai estar sempre a iniciar na posição 4. Então a primeira coisa que temos que fazer é ir para o banco 1 para aplicar as configurações. Tá? Então aqui, por exemplo, a gente portanto, configura os pinos da porta A como saídas, os pinos da porta B como saídas. Aqui a gente vai configurar o pino 0 como a entrada. Já estamos a imaginar que então não estamos a usar o pino 0, a gente vai usá-lo como interrupção. Bom, agora a gente volta para o banco 0, está certo?
Agora vamos configurar as interrupções propriamente ditas. Portanto, reparemos aqui, temos aqui esta palavra de 8 bits, não é? E o intcon vai então armazenar estes 8 bits. Portanto, o bit mais significativo é o 1, portanto, o Global Interrupt Enable é 1, portanto, a gente está a ativar as interrupções de forma global e também estamos a ativar este bit aqui, que é o bit, que é o Enable da interrupção externa. Portanto, conforme esperado, não é? Aqui a gente já tinha uma pequena pista disso, não é? A gente vai usar o pino 0 como fonte de interrupção externa. E os restantes bits são todos zeros. Um detalhe, aqui a flag devido à interrupção externa, ela obviamente tem que ser inicializada a 0, tá? Porque quando essa interrupção ocorrer, se ocorrer, ela vai ser, digamos, modificada. Bom, então, colocada esta máscara aqui no Work Register, finalmente aplicamos as configurações de interrupções, aqui movendo a máscara para o intcon. Bom, agora temos aqui um GoToMain, tá? Que é o nosso programa principal. Bom, e agora o que ele vai fazer é simplesmente aqui em ciclo infinito, tá? É portanto, ativar o pino 0 da porta A, tá bom? Pronto, isso só faz isso, não faz mais nada. Este ciclo é infinito. Agora, supondo então, temos aqui o nosso microcontrolador, o pino 0, né? Temos aqui o microcontrolador em ciclo infinito. Agora vamos imaginar que de repente ocorre isto, o estado lógico no pino 0 muda de 0 para 1. Uma coisa importante, se nada for indicado, por defeito, o flanco ele é ascendente. Portanto, o bit de indicação de flanco, da interrupção externa, ele por defeito, quando a gente liga o microcontrolador, ele é ativado. Então, quando isto aqui ocorrer, no momento em que ocorrer este flanco ascendente, aqui o programa, onde ele vamos imaginar que ele está a executar esta instrução BCF porta, 0. É claro que ele primeiro tem que terminar a execução da instrução, não é? Quando isso acontecer, ele, a partir desse momento, ele já não vai executar o GoToMain, ele vai saltar aqui para o vetor de interrupção. Sempre. Portanto, sempre que ocorrer uma interrupção, o microcontrolador salta aqui para o vetor de interrupção. Bom, então ele vem aqui para o vetor de interrupção, aqui só vai encontrar este GoToISR, que é a Interrupt Service Routine, que é a rotina de serviço de interrupção. Este caso é o caso mais simples, a gente está a admitir que não está a ocorrer mais nenhuma interrupção entretanto, não é? Então ele vem para a rotina de serviço de interrupção, o ISR. Pronto, e agora o que ele tem que fazer agora é desativar este bit aqui, o bit que permite que qualquer interrupção possa ocorrer. Então desativa as interrupções. Para quê? Para o caso de haver aqui um novo flanco ascendente, ele não interromper novamente. Pronto, agora faz o que tem a fazer. Desativa, portanto, o pino 0. Vamos imaginar que o pino 0 da porta A, RA0, até este instante era 1, não é? Então agora o que ele vai fazer é desativa o pino, portanto a saída. Bom, e agora ele aqui vai ter que, entretanto, esta flag aqui, como ocorreu a interrupção, ela ativou-se, tá? Então agora ele vai ter que desativar esta flag novamente, justamente para permitir que quando ele sair aqui da rotina de serviço de interrupção possa novamente
atender, portanto, neste caso, possa novamente saber que a interrupção que ocorreu foi uma interrupção externa. Finalmente, ele agora, a última coisa é reativar a possibilidade de ter interrupções externas. Pronto, agora é simples. Ele agora vai retornar, portanto, ele vai voltar aqui a esta zona, depois vai voltar aqui onde estava, imediatamente após ter ocorrido a interrupção e imediatamente após ter executado a última instrução. E pronto, e volta novamente a ficar aqui em ciclo infinito. Como a gente, ele vai fazer o GoTo e vai novamente reativar a porta A. Então, ele vai fazer novamente isto. E aqui a porta A só vai cair novamente para zero quando ocorrer uma nova interrupção. Bom, vamos agora ver mais um pequeno exemplo. Neste caso, usando a interrupção devido à mudança de estado lógico num pino. Ok, temos aqui então tudo, o include, a configuração de alguns pinos. Temos aqui o vetor de reset, go to start. Okay, go to start para fazer o bypass do vetor de interrupção. Tá? Aqui vamos fazer as configurações. Tá? Então vamos fazer, portanto, vamos configurar todos os pinos da porta A como saídas, todos os pinos da porta B como entradas e voltar para o banco zero. E agora vamos então a permitir que possam ocorrer qualquer tipo de interrupções, ativando o Global Interrupt Enable, e agora ativar o tipo de interrupção devido à mudança de estado lógico num pino. Tá. Portanto, Enable Interrupt on Change Interrupt. Bom, e aplicar aqui as configurações no intercone. Agora o programa vai ser desviado para o main, tá? E vai ficar aqui novamente a executar em ciclo infinito. E, portanto, temos a porta A, RA0, pino 0. Portanto, o seu estado lógico agora o seu estado lógico é 1. E agora vamos, por exemplo, imaginar que temos aqui algo ligado no pino 6, né? Já que se tratam dos 4 bits mais significativos. Tá? E vamos imaginar então que aqui temos um botão de pressão. Então, da forma que aqui está, vamos imaginar que é isto que aconteceu quando a gente ligou o microcontrolador, né? Então, aqui o estado lógico no pino 6 da porta B é 1. Quando a gente carregar aqui no botão, e a gente vai curto-circuitar isto, né? Então o estado lógico vai mudar de 1 para 0. No momento em que isso aconteça, como a gente ativou esta interrupção, o programa vai saltar, vai desviar-se para o vetor de interrupção, sempre. Então, ele vem aqui para o vetor de interrupção. Chegando aqui ao vetor de interrupção, ele vai chamar a rotina de serviço de interrupção. Então vai aqui para o ISR. Aqui ele vai desativar este bit para impedir que haja outras interrupções, nomeadamente quando isto aqui muda de 1 para 0, quando a gente pressiona aqui o botão, isto muda de 1 para 0, não é? Mas quando a gente se isto volta novamente a mudar de 0 para 1, tá bom? Então é justamente
essa situação que a gente pretende evitar. Claro que aqui a execução é bem mais rápida do que o nosso movimento mecânico no botão. Então aqui desativamos as interrupções de forma global e portanto o pino 0 da porta A ele é desativado, passa para 0. Aqui, como ocorreu aqui a interrupção devido à mudança de estado na porta no pino 6, não é? Então este bit que antes era o 0 passou agora para 1. Bom, agora vamos ter que o apagar, não é? Se quisermos novamente. Claro que aqui neste exemplo isso não é necessário, não é? Mas é uma boa prática a gente desativar a flag que nos indica que a interrupção que ocorreu foi devido à mudança de estado lógico no pino 6. Bom, então desativamos esta flag, preparando novamente uma nova interrupção, quando ela ocorrer, claro. E aqui, seguidamente, vamos reativar a possibilidade, de forma global, o atendimento de interrupções. Então, feito isto, agora é só o programa vai encontrar aqui um retfi e vai voltar aqui e depois vai voltar à zona de onde estava. E pronto. E agora ele vai novamente aqui neste ciclo infinito reativar a saída na porta, no pino 0 da porta A. E pronto. E temos aqui portanto, uma queda no estado lógico sempre que a gente colocar o dedo aqui neste botão de pressão e mudar aqui o estado lógico tanto no pino, neste pino. Claro que podíamos também fazer isto com outros pinos, não é? Ou colocar aqui outros botões de pressão. Por exemplo, aqui no pino 7. Claro que este bit, não é? O RB e F, ele só nos indica que ocorreu uma interrupção devido a uma mudança de estado lógico num pino, do pino 5 do pino 4 ao pino 0, ou ao pino 7. Só que não nos diz em que pino é que foi. Nós é que temos depois que tomar as medidas cabíveis, não é? Afinal, somos nós quem fizemos o programa. Bom, vamos agora ver aqui mais um pequeno exemplo, mas desta vez vamos permitir que hajam dois tipos de interrupções. Ou seja, o nosso microcontrolador ele vai poder, portanto, vão ocorrer interrupções, mas nós não sabemos a priori qual é que é. Então, neste exemplo aqui, aqui neste ponto, a gente então permite de forma global as interrupções. Ativamos a interrupção externa e ativamos a interrupção devido à mudança de estado lógico num pino. Então aqui temos o RB0. Vamos imaginar que temos aqui um contador, um oscilador. Tá? E agora temos aqui o pino, por exemplo, o RB5. E aqui temos um botão de pressão. Okay. Sempre que haja aqui um flanco, aqui no código nada é feito para alterar. Portanto, aqui, a gente aqui deveria, se a gente quisesse, aqui teríamos que, se quiséssemos alterar aqui o tipo de flanco de ascendente para descendente, teríamos que alterar aqui neste ponto o conteúdo do option reg. Tá? Como isso não acontece, então o flanco aqui ele é ascendente. Então, o microcontrolador ele vai parar aqui a execução no main e vai vir aqui para o vetor de interrupção, vai saltar para o vetor de interrupção sempre que ocorra aqui um flanco ascendente ou sempre que a gente pressiona aqui o botão de pressão e muda o estado lógico de 1 para 0 e depois quando solta o botão, mudando o estado lógico de 0 para 1. Okay? Então qualquer uma destas duas fontes de interrupção é possível de ocorrer aqui neste código. Então, ocorrendo uma interrupção, o nosso microcontrolador vem aqui para o vetor de interrupção e depois ele vai para a rotina de serviço de interrupção.
Bom, aqui ele vai ter que desativar as interrupções todas, não é? Que é para evitar, vamos imaginar que ocorreu uma interrupção devido à mudança de estado lógico no pino 5, então temos que desativar, caso contrário, se ocorrer aqui um novo impulso, não é? Um flanco ascendente, vai ocorrer uma nova interrupção e nós não queremos isso, então desativamos as interrupções de forma global. Agora aqui temos novamente o pino A, o pino 0 da porta A, que era 1, depois que ocorreu a interrupção, o pino, qualquer uma destas duas, o estado lógico do pino caiu. Bom, agora, caso tenha sido uma interrupção devido a pressionar aqui este botão, então aqui esta flag, ela vai ativar. E esta aqui mantém-se desativada, porque a interrupção não foi devido a um flanco ascendente no pino 0. Ou vice-versa. Se foi aqui este flanco que deu origem à interrupção, então aqui este bit é ativado, passa de 0 para 1, e este estado lógico deste bit, que é o bit que nos indica que a interrupção foi devido à mudança de estado lógico, mantém-se a 0. Pronto. Então aqui a gente já consegue, simplesmente inspecionando estes dois bits, a gente consegue saber qual foi a fonte que deu origem a este desvio, aqui para o vetor de interrupção. Muito bem, então. Bom, então agora aqui o que temos que fazer é apagar esses bits, não é? Apagamos este, novamente, caso tenha sido este que foi ativado, e se este não foi ativado, obviamente mantém-se apagado. Portanto, por segurança a gente apaga os dois bits. E pronto, agora reativamos novamente as interrupções, todas estas duas, claro. E agora o Rectify volta para lá e depois volta para aqui. E a partir deste momento, a porta A, o seu estado lógico, novamente é ativado. Claro que este programa aqui, ele não serve para nada. Ele só serve apenas para mostrar o mecanismo por trás das interrupções. Claro que aqui agora deveria haver aqui mais uma chamada para uma subrotina de interrupção e para outra. É claro que dependendo de ter sido devido a isto aqui ou aquilo acolá. Isso a gente vai ver já a seguir como é que é. Para já é só para perceber-se o mecanismo por trás das interrupções e o mecanismo de sabermos que interrupções é que ocorreram. Tá? Porque este código não serve para nada. Para além desta explicação. Antes de continuarmos, vamos ver aqui uma instrução importante, que é a instrução swap f. Portanto, temos f,d. Basicamente o que ela faz é pega nos dois nibbles de um file register e troca os seus conteúdos. Vamos imaginar que temos então que antes tínhamos isto na posição 20. Então tínhamos, por exemplo, 4 uns seguidos de 4 zeros. Okay? Depois, então, fazendo isto, swap f 0 x20, vírgula f, tá? Não nos esqueçamos que o destino pode ser o work register, neste caso aqui é o próprio file register. Então após a execução desta instrução, o file register 20 vai passar a conter o valor 4 zeros seguido de 4 uns. Portanto, os nibbles, ou seja, os meios bytes, foram trocados de posição. Agora, uma particularidade desta instrução é que se a gente tiver aqui, tudo zeros, quando a gente faz o swap, né, após o swap também vamos ter 8 zeros, não é evidente. Só que ao contrário das outras instruções lógicas e aritméticas, o swap f ele não altera o conteúdo das flags, neste caso da flag z. Okay? Isto é muito útil porque a gente pode querer preservar
essa flag. Bom, então vamos então ver como é que podemos fazer a gestão de múltiplas interrupções. Já vimos a ideia base anteriormente, que existe uma rotina de serviço de interrupção, não é? Então agora é necessário ver, portanto, pôr código propriamente dito para associado a essas interrupções. Então vamos considerar a situação de que múltiplas e diferentes interrupções podem ocorrer num programa. Então o procedimento portanto, é o seguinte: uma interrupção é detectada pelo microcontrolador, mas o microcontrolador não sabe qual é que é, não é? Seguidamente, o program counter é colocado no stack e depois ele é carregado com o valor 0004 para poder, então, para o programa poder saltar para esta posição e começar a executar a partir dela. Depois o programa deve verificar que interrupções é que ocorreram olhando as múltiplas flags que existem, o TOIF, o INTF e o RBIF, aqui no registro INTCON. Depois o programa chama as diferentes subrotinas dependendo de que flags aqui é que estão ativadas. Finalmente o program counter ele é novamente ele toma novamente o valor que estava temporariamente armazenado no stack após a instrução retfi. Após isso, a execução volta para o ponto de onde estava antes onde estava após a ocorrência da interrupção. Bom, vamos então ver aqui como é que podemos trabalhar aqui com os bits de configuração das interrupções. Bom, vamos ver aqui então um exemplo em que a gente usa dois tipos de interrupções: as interrupções de mudança de estado lógico no pino e a interrupção externa, que é a interrupção de flanco no pino 0. Bom, então, para além aqui na configuração do INTCON, para além de termos de ativar de forma global as interrupções, não é? Temos que também ativar estas duas interrupções, a interrupção externa e a interrupção de mudança de estado lógico, e fazer o reset aqui das duas flags. Bom, agora vamos supor que a prioridade associada à interrupção devido à mudança de estado lógico no pino é maior que a prioridade associada à interrupção externa no pino 0. Então, quando uma interrupção ocorrer, a rotina de serviço de interrupção deve, em primeiro lugar, desativar todas as interrupções, tá? Depois salvar o contexto, neste caso salvar o work register e o status, as flags. Isto porque o programa pode não ser tão simples como o programa principal, o main, pode não ser tão simples como o anterior, que é simplesmente um goto e uma ativação de bit. Ele pode estar a fazer contas, a fazer outras coisas. E portanto a gente tem que preservar o valor do work register e o valor das flags. Tá? Chama-se isto o contexto do programa. Bom, então, depois de desativar as interrupções todas e salvar o contexto, a primeira coisa que ele tem que fazer é verificar primeiro uma interrupção de mudança de estado lógico tem prioridade maior. Ele tem que verificar em primeiro lugar o bit associado a esse tipo de flag. Tá bom? Se caso essa flag esteja ativada, não é? Então ele tem que chamar a subrotina associada a esse facto. Por exemplo, através de um call RB routine. Tá? E depois que retorna, não é? Tem que desativar a flag associada a esse tipo de interrupção. Depois, vamos imaginar que ocorreram as duas em simultâneo, não é? Ele tem que também verificar se ocorreu uma interrupção externa.
Bom, e se for o caso, não é? Ele chama a rotina call int routine. Bom, finalmente depois apaga o bit, a flag associada que nos indica que ocorreu uma interrupção externa. Depois ele vai voltar a fazer a leitura, portanto vai voltar a pegar o contexto, vai recuperar o contexto original, o valor do work register e do status register, porque entretanto estes valores podem ter sido de alguma forma destruídos aqui nestes passos, não é? Mas como eles foram salvos antes, então ele aqui vai fazer a recuperação deles. Depois reativa todas as interrupções e finalmente retorna da interrupção. Então a interrupção externa tem uma prioridade menor que a interrupção on-change. Então vamos ver aqui. Aqui vamos ver só a parte portanto, o código referente à rotina de serviço de interrupção. A gente já sabe que existe um vetor de reset que tem um goto para ISR e agora aqui é que está portanto, o pulo do gato. Então aqui em primeiro lugar desativamos as interrupções, movemos o work register para um work register temporário. Agora a gente aqui faz o swap dos dois nibbles do status register. Isto porquê? Porque é swap e não move. Porque a gente não quer que a flag Z, vamos imaginar que a flag Z está ativada. Se a gente, por algum motivo, vamos imaginar que a flag Z está desativada e que o status register então vale todo 8 zeros. Se a gente mover simplesmente do status para o work register, a gente está a colocar um valor no work register que é 0 e ele automaticamente vai ativar a flag Z. E isso nós não queremos, porque ela estava desativada, certo? Então, para impedir que a flag Z, que a flag Z mude o valor, a gente faz swap F, porque o swap F ele não muda os valores das flags, ok? E então ele vai trocar os dois nibbles e gravar no work register, porque aqui o destino é o 0. Podia também ser o W. Tá? Finalmente ele vai mover o conteúdo do work register para o TMPS, que é o status temporário. E neste momento o contexto está salvo. Agora como a interrupção devido à mudança de estado lógico no pino é maior, ele vai ter primeiro que ver se essa interrupção ocorreu. Como? Vendo aqui o bit, a flag associada a essa interrupção, BTFSS. Então, se a flag for 1, ele não vai ignorar a instrução seguinte. Se for 0, se não houve interrupção, ele simplesmente ignora a instrução seguinte. Então, se ocorreu uma interrupção devido à mudança de estado lógico no pino, então ele não vai ignorar esta instrução e vai executar aqui, vai chamar a subrotina RB routine. E pronto, e faz isto aqui, né? E depois retorna para aqui, para esta zona aqui. E agora vai então apagar, quer ela tenha ocorrido ou não, a flag associada à interrupção de mudança de estado lógico no pino. Agora, finalmente, ele vai ver se ocorreu uma interrupção devido a uma interrupção externa no pino 0. Então, o mecanismo é o mesmo, é BTFSC intcon e vai testar este bit. Caso não tenha ocorrido uma interrupção externa, ele ignora e salta. Caso tenha ocorrido uma interrupção externa, ele vai ter que executar esta instrução e vai chamar a rotina int-routine. Pronto, faz o NOP e depois retorna para aqui. Pronto. Agora, ao retornar, vai desativar a flag associada à interrupção externa. Agora vai novamente fazer o swap
do status register temporário e vai guardá-lo no work register. Depois vai movê-lo para o status e o status está então recuperado. Agora vai mover o conteúdo do work temporário para o próprio work. E pronto, e o work também está recuperado. Agora vai ativar as interrupções de forma global. E pronto, e agora vai retornar da interrupção. E faz o que tem a fazer depois. Bom, agora vamos imaginar o seguinte. Portanto, aqui a gente então tem esta porção de código aqui. A gente inquire primeiro o bit RBIF e só depois o bit INTF, porque a interrupção devido à mudança de estado lógico tem prioridade maior que a interrupção externa. Agora vamos imaginar que as prioridades se modificam, que agora trocamos as prioridades. Aqui o maior passa a ser menor. O que é que temos que fazer? Aqui na rotina de serviço de interrupção, temos que fazer é simplesmente trocar estes dois trechos de código. E pronto. E em primeiro lugar, agora aqui passamos a inquirir se a interrupção que ocorreu foi devido à interrupção externa. E a seguir passamos a inquirir se a interrupção que ocorreu foi devido a uma interrupção de estado lógico no pino. Do pino 4 ao pino 7.